Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra, um programa de estudo diário do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Continuaremos o estudo do profeta Ageu examinando seus 2 primeiros sermões. Seu terceiro sermão será visto no próximo programa. Nele, Ageu prega que a fé focalizará sua motivação. Em seu primeiro sermão, ele disse que a fé focalizará suas prioridades. No segundo sermão, ele diz que a fé focalizará sua perspectiva. Não olhe para trás, olhe através de uma perspectiva diferente e veja o que Deus realmente tinha em mente com a reconstrução do templo e o que ele tem em mente com tudo que está acontecendo em sua vida hoje. Não faça comparações. No seu terceiro sermão, Ageu diz que a fé focalizará sua motivação. O problema combatido por ele era que o povo de Judá tinha começado a construção do templo, tinha conseguido a madeira e estavam trabalhando havia meses na reconstrução, mas Deus não os tinha abençoado. Ageu tinha prometido que Deus os abençoaria, mas essa bênção não veio instantaneamente. Quando eu era moleque, numa época muito difícil, em que cada centavo valia muito, participei de uma escola bíblica de férias. Eu só tinha uma moedinha ganha com alguns pequenos serviços. Nesse dia, ouvi a professora dizer que Deus multiplica nosso dinheiro quando o entregamos a Ele e que você nunca consegue dar mais a Deus do que Ele dá a você. Sabe, eu dei a minha moedinha de oferta e voltei para casa procurando algum dinheiro perdido no chão. Quando cheguei em casa não tinha achado nada e comecei a chorar. Minha irmã mais velha tentou me explicar dizendo que Deus não dá o dobro para você imediatamente após você dar a sua oferta. Não é assim tão instantâneo. Nos dias de Ageu, o povo de Judá estava se sentindo como eu no dia em que doei a minha moedinha. Eles esperavam que Deus os abençoasse imediatamente. Onde estão nossas bênçãos, Ageu? Você disse que Deus estaria conosco e queria nos abençoar. Por que Deus não nos abençoa? Ageu então pregou um grande sermão. Façam aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Lembrem-se que os sacerdotes eram os professores do povo. O povo de Judá tinha o privilégio de poder procurar os sacerdotes quando quisesse e lhes perguntar qualquer coisa sobre a lei de Moisés que não entendessem. Qualquer coisa. Isso mesmo. Vamos voltar à pergunta sugerida por Ageu. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida, Ageu perguntou, e se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, sim. Então Ageu deixou bem claro. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Agora Ageu fala pelo Senhor dizendo, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Desde o primeiro sermão, Ageu está dizendo que leva tempo para se conseguir a santidade. Para sermos santos, precisamos da graça de Deus. A graça de Deus é o favor e a bênção que não conquistamos por nosso próprio mérito. A bênção de Deus não é resultado das nossas obras nem da nossa obediência. Deus nos abençoa no tempo dele, de acordo com a vontade dele, e não porque fizemos alguma coisa para merecer as bênçãos. Ageu está dizendo que não é fácil reerguer-se do pecado, porque a graça de Deus não funciona assim instantaneamente, como tomou o Doril, a dor sumiu. Não é assim. Muitas vezes isso é um processo. 25 anos atrás,
Viajei para a Terra Santa. Um homem que não era muito espiritual quis me acompanhar e dividir o quarto de hotel comigo. Seria um mês inteiro de estudos para o seminário. No final do mês, aquele homem estava chateado e quis conversar comigo. Essa viagem está quase acabando e eu ainda não estou muito santificado, ele disse. Respondi com uma pergunta. Você achava que ia ficar mais santo nessa viagem? Ele respondeu. Eu achei que vindo para a Terra Santa e ficando com um homem consagrado como o Senhor durante todo o mês, isso me ajudaria a me santificar. Mas eu não estou melhor do que quando cheguei aqui. Tem gente que acha que a santidade é contagiosa, que se pode pegar como doença. Ageu, em seu terceiro sermão, pregou que a santidade não pode ser transmitida assim. Ela vem pela graça de Deus através de um milagre. Sempre tomamos as crianças como puras, santas. Jesus disse a Nicodemos, é necessário que vocês nasçam de novo. Você não herda um novo nascimento dos seus pais, nem de alguém santo. Se uma criança estiver doente e seu pai orar por ela, prometendo fazer qualquer coisa em troca da cura dela, será que o pai poderá transferir sua própria saúde para a criança? Não, isso não acontece. A doença é transmissível, a saúde não. Não podemos transmitir nem saúde nem santidade. Essa é a essência da mensagem de Ageu. A santidade vem pela graça de Deus, ela vem à maneira de Deus e no tempo dele. Ela não será resultado das suas obras nem do seu contato com pessoas ou objetos. Nesses 2 capítulos de Ageu encontramos mais um sermão. O seu primeiro sermão. Lembre-se disso. Pode ser resumido assim. A fé focalizará suas prioridades para você. O terceiro sermão de Ageu foi: a fé focalizará suas motivações para você. Quais são suas motivações para ser santo, hein? Você está buscando as bênçãos de Deus porque foi bonzinho e fez boas obras? Ou você fez boas obras porque era o que deveria fazer, era o certo, e estas obras então glorificam a Deus? Será que é assim a sua vida? No seu terceiro sermão, Ageu está focalizando a nossa motivação. No quarto sermão, a mensagem de Ageu é: a fé focalizará seus temores para você. Novamente vamos precisar ter um pouco de perspectiva histórica para entender. Ciro o Grande havia decretado que os exilados poderiam voltar para Israel e reconstruir o templo e sua cidade. Isso foi um grande milagre. Isaías havia profetizado esse milagre no capítulo 45 do seu livro. Ele inclusive citou o nome de Ciro 120 vezes antes que o decreto acontecesse. Apesar do cumprimento desse decreto ser um milagre glorioso, o retorno em si não foi tão glorioso assim. Imagine-se naquele cenário, 50 mil pessoas maltrapilhas voltando para reconstruir o templo. Eles não pareciam pessoas com glória nenhuma. Eles começaram a tirar o entulho de Jerusalém ao mesmo tempo em que tentavam tirar o entulho de suas próprias vidas. Foi um tempo muito difícil para eles. Eles estavam com a moral baixa, e quando começaram a reconstruir o templo, grupos hostis opuseram-se a eles. Eles encararam os fatos. Nós não temos armas, nem exército, nem constituição, nem bandeira. Não somos uma nação. Eles temiam aquele povo hostil que estavam vivendo lá na Judéia e Jerusalém e em toda a Terra Santa. Sintetizando, este foi o sermão de Ageu. A fé focalizará o temor de vocês. Leia o resumo do sermão registrado no capítulo 2, versículos de 20 a 23. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Observe que 4 sermões de Ageu são dirigidos a Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, e ao povo, nessa ordem. Isso nos mostra que Ageu acreditava que, atingindo os líderes, o impacto da mensagem seria maior, porque iria dar liderança para o povo. Nos Estados Unidos existe um grupo de servos do Senhor muito comprometidos em pregar para líderes.
Eles promovem encontros, almoços e, no momento estratégico, falam: sou evangélico, acredito na Bíblia e nela tenho ordens de orar pelos líderes do meu país. Você tem alguma coisa pela qual gostaria que eu orasse? Eu quero obedecer às Escrituras e orar por você. Eu já vi senadores e deputados e pessoas de alto escalão serem tocados quando alguém lhes diz isso. Acontece dos políticos dizerem: o que você veio pedir, hein? Todo mundo que almoça comigo quer pedir alguma coisa. E quando o discípulo diz: tudo o que quero é saber quais são os seus pedidos de oração, porque quero orar pelo Senhor de maneira mais objetiva. Eu já vi muitos políticos serem alcançados assim. Essa é uma estratégia que funciona muito bem: alcançar os líderes. Ageu viu resultados porque o Senhor estava com ele e o tinha ungido e enviado para usar essa estratégia. Ele pregou para a liderança e a alcançou. A mensagem de Ageu chegou ao povo através de seus líderes. A fé pode focalizar os seus temores. Não fique com medo da hostilidade ao seu redor. Ele estava dizendo ao povo: não tenham medo dos persas que conquistaram a Babilônia, nem da potência que substituirá a Pérsia, porque Deus tem um plano para a história. Ageu então une-se aos outros profetas e prega sobre o grande e terrível dia do Senhor. O livro de Hebreus, no capítulo 12, cita esse texto de Ageu. Ageu diz que Deus fará tremer céus e terra, e o comentário de Hebreus é que Deus fará tremer tudo que há na terra. Isso quer dizer a remoção de tudo que pode ser abalado, e só aquilo que não pode ser abalado permanecerá. A Bíblia ensina que haverá guerras e rumores de guerra, nações contra nações, reinos contra reinos, mas Deus tem um plano para a consumação da história. De acordo com os profetas, tudo será consumado no dia do Senhor. Você tem medo de todas essas guerras que estamos vendo hoje? Você teme a ameaça da guerra termonuclear ou de passar dificuldades? Deixe que sua fé focalize seus temores e não tenha medo dessas forças militares. Deus subjugará todo o poder militar de todas as nações. Os sermões de Ageu mostraram que os sinais do pecado não são eliminados da noite para o dia. As bênçãos de Deus acabam chegando, mas só virão por causa da graça de Deus e não por causa dos méritos ou conquistas de ninguém. Ageu também exortou o povo a não temer o povo hostil, porque Deus vai subjugar os seus perseguidores. Que pena, nosso tempo está terminando hoje, mas ainda existem muitas coisas para aprendermos com os profetas. Não perca o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.